Olá, bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas de Adolescentes. Eu sou o Tomás, ela é a Erika e ela é a Beatriz e hoje vamos tentar responder o melhor possível às vossas perguntas. Ok, vou tirar. Como descobres se um rapaz gosta de mim? Depende, eu acho que tem muito a ver com o facto de nós interagirmos com o rapaz e dele nos dar sinais e acho que é mais isso. Sim, eu concordo. Como posso mostrar o meu estilo e gostos sem medo de ser julgada? Eu acho que nós não devemos ter medo de ser julgados, pois cada pessoa é diferente e tem uma forma de pensar diferente, de se vestir diferente. E se nós passarmos a nossa vida preocupados com o que os outros vão pensar de nós ou por não termos o mesmo estilo que a outra pessoa que nos julga tem, vamos acabar por não sermos nós próprios e a nossa individualidade e personalidade é algo importante, especialmente na nossa idade, porque estamos a formar a nossa personalidade e acho que é importante mostrarmos aquilo que nós realmente somos aos outros. Também se nos dermos com as pessoas certas, pessoas que nós enquadramos no nosso estilo de vida, por exemplo, estilo musical, como vestir, essas pessoas não nos vão julgar de certeza, o que torna as coisas mais fáceis para nós também. E os que julgam é só não ouvirmos, porque se calhar muitos deles têm inveja de como nós somos. Sim, eu também concordo e acho que temos de usar e sentir o que nós gostamos e o que nós nos identificamos mais e não estar sempre a pensar no que as pessoas vão pensar ou o que é que vão dizer. Eu acho que é muito por isso e pensarmos sempre mais em nós. Como é que sei se estou numa relação saudável e se sinto que estou a perder os meus amigos? O que posso fazer? Então, a relação saudável, eu não sou muito falado sobre relações porque eu nunca tive assim numa relação muito séria. Porém, se a pessoa nos tratar bem, acho que é uma relação saudável. Se a pessoa nos impedir de fazer o que nós gostamos de fazer, como estar com os nossos amigos, se for uma pessoa tóxica, que não nos deixa sermos nós mesmos, acho que a partir daí a relação deixa de ser saudável. Quanto à parte que sentes que estás a perder os teus amigos, o melhor é se a outra pessoa que te está a fazer sentir que perdes os teus amigos te está a proibir de fazer essas coisas que tu gostas, é tomares uma decisão entre deixares a pessoa ou teres uma conversa mais séria com ela para ela te deixar para ela ser mais liberal contigo, porque é muito essencial termos amigos na vida, porque eles são a base da nossa saúde mental, acima de tudo. Eu concordo porque acho que muitas vezes nós abdicamos do que nós gostamos e das nossas pessoas que nós convivemos e gostamos e fazemos tudo o que nós queremos com elas para abdicar 100% da pessoa que nós estamos no relacionamento e conviver só com aquela pessoa, só com os amigos daquela pessoa e acaba por nós esquecermos de nós próprios e acho que isso acaba por destruir não só a relação mas também a nós próprios e isso não é muito bom para a relação. Sim, eu acho que nestes aspectos é importante a comunicação, porque eu acho que a comunicação é uma das coisas mais importantes de uma relação e se sentimos que nos estamos a afastar dos nossos amigos é tentarmos falar com a pessoa que estamos para tentar perceber a perspectiva da outra pessoa e aquilo que eu sinto também para tentar arranjar um consenso sobre isso. Gosto de um menino de 2 anos mais velho do que eu, o que é que será que devo fazer em relação a isso? Eu acho que depende muito. Eu acho que a idade muitas vezes não quer dizer o sentimento que nós expressamos pela pessoa, mas também depende muito da percepção que nós temos. Por exemplo, se esta pessoa se calhar tem tipo 10 anos e gostar de um menino de 12 anos, eu acho que não há problema nenhum. Porque acho que a idade não afeta um bocadinho por causa da maturidade e muitas vezes a idade que nós temos, temos mais maturidade e temos mais consciência do que é a vida, mas eu acho que não tem muito a ver com a idade, eu acho que a idade é um bocado... não ideia é geral. Exato, eu acho que não é porque temos uma pessoa com 10 anos mais velha ou 2 anos mais velha que isso faz-nos melhor ou piores pessoas, porque acho que, imagina, os nossos pais cá têm uma idade muito mais avançada, tipo 10 anos de diferença, e nós não achamos isso, achamos isso completamente normal, mas, por exemplo, se nós gostarmos de uma pessoa, tipo, de 20 e tal anos, isso já é uma coisa tipo, uau, como assim estás a gostar de uma pessoa de 20 anos? Mas eu acho que isso não tem nada a ver, eu acho que é mesmo o sentimento e como nós nos sentimos. Sim. Acho que acima da idade a felicidade é o que mais importa. Sim, no eu acho que relacionamento. sim. Não é 2 aninhos que vão matar alguém.
Como aliviar a depressão infantil? Eu acho que este tema não é um tema em que é muitas vezes falado, pois as pessoas normalmente costumam ter vergonha ou sentirem medo por abordar este assunto. Eu acho que a depressão infantil é algo que marca muito a vida de uma criança e até mesmo a depressão em geral em qualquer pessoa. Portanto, eu acho que no caso infantil, a maneira como podermos aliviar a depressão, que não é uma coisa fácil de ser trabalhada, é tentar entrarmos em contacto com os nossos familiares ou até mesmo profissionais sobre isso, porque, por exemplo, os nossos amigos são uma fonte que nos pode ajudar imenso sobre isso, mas neste caso, quando somos muito crianças, aqui diz depressão infantil, acho que não conseguimos dar grandes conselhos, pois ainda não temos uma grande maturidade sobre isso. Portanto, eu acho que devemos falar com os nossos pais e até mesmo com familiares, mas especialmente profissionais, pois o quão mais rápido possível de tentar aliviar a depressão, melhor, pois este tema acaba por influenciar-nos bastante para o resto da nossa vida. Sim, eu acho que eu concordo mais ou menos, porque eu acho que os amigos ajudam, mas eu acho que não são o pilar que nós precisamos para nos fortalecer e acreditar em nós. Eu acho que temos de acreditar mais nos nossos pais, que são aqueles que nos conhecem melhor. E, por exemplo, no meu caso, precisar de ajuda mais avançada, a contactar um psicólogo ou algo do género. Mas eu acho que não é só a depressão, mas neste caso falo sobre a depressão, mas muitas vezes achamos que a depressão está associada à tristeza e tudo mais, mas eu acho que também no meu caso foi mais a ansiedade, porque eu tenho ansiedade e isso levava-me também a estar mais em baixo, a não acreditar em mim. Eu acho que os amigos ajudam em parte, mas eu acho que nós precisamos é ter muita força em casa, porque sem essa eu acho que os problemas que nós temos na escola acabam por se acumular também em casa e os de casa acumulam-se na escola e depois aquilo é grande confusão e não dá em nada. E ao sabermos que temos a depressão, também devemos evitá-la, guardá-la para nós, dizer o mais cedo possível aos nossos pais, para eles se identificarem se é muito grave ou não. Se for, levar-nos ao psicólogo, que não é vergonha nenhuma andar num psicólogo, é bom para a nossa saúde mental, e resolvemos o problema, porque a depressão pode matar e nenhum de nós quer que alguém perca uma vida por isso. Sim, concordo. Eu gosto de um rapaz e ele dá sinais que gosta de mim. O que faço? Pronto, se tu gostas do rapaz e ele dá sinais que gosta de ti, acho que vocês deviam falar sobre o assunto, certo? Porém, os sinais também podem não ser de que gosta de ti, e sim que gosta de ti mais como amiga do que como o lado mais romântico. Então, fala com ele, só se vive uma vez, mas se ele não quiser esse lado romântico, também não fiques triste com isso. Há de aparecer outra pessoa que te faça mais feliz. Sim, eu acho que estes sinais que ele gosta de mim, eu gosto dele, temos de ter uma conversa muito séria, porque o gostar pode ser um gostar de amizade, um gostar de amar mesmo, um gostar de relacionamento, um gostar só de eu quero estar mais próxima de ti, mas eu acho que se nós não tivermos uma conversa séria sobre esse sentimento ou o que podemos para que não se haja tipo uma confusão de sentimentos, não sei se é isso, eu acho que vale muito nós conversarmos com a pessoa, porque podemos achar uma coisa e na verdade não ser essa. Eu odeio um miúdo, mas ele pensa que é meu amigo, como faço. Então, eu acho que a palavra odiar é muito forte. Podemos não nos identificar com a pessoa, não gostar de várias atitudes, mas isso não faz com que nós não tenhamos a simpatia que é necessária, que é o bom dia, boa tarde, precisas de ajuda, ou então nem essa parte, mas, por exemplo, o ser prestável, porque acho que é o mínimo que nós podemos fazer mesmo com as pessoas que nós não gostamos muito. Mas se ele acha que é teu amigo, eu acho que nós podemos, não é conversar com a pessoa e dizer eu não gosto de ti, eu não me identifico, eu não quero falar contigo, eu não quero ter contacto contigo, mas eu acho que é estabelecer limites. Eu acho que isso é muito importante, porque o estabelecer limites é o tentar não ultrapassar os limites e, por exemplo, nós somos aqui os três amigos e há limites que nós sabemos que não nos podemos ultrapassar. Mas, por exemplo, as pessoas com quem eu não me identifico muito, e não é parte de odiar, mas se eu não gostar tanto, sabem que se calhar não podem ter tanta intimidade, tanta facilidade em falar comigo sobre certos assuntos, que eu acho que não temos intimidade para isso. Odiar também, nunca é bom termos o sentimento de ódio dentro de nós, vamos deixar isso bem claro,
podemos não nos identificar com a pessoa, como a Erika disse, porém temos de ser simpáticos minimamente para a pessoa também não se ficar a sentir mal, porque ao odiarmos a pessoa e sermos maus com ela, ela pode ficar muito triste e não sabemos o que ela está a passar também, por isso temos sempre de ter calma. Sim, concordo. Quais são as principais dificuldades de adolescente? Vou-te passar esta pergunta. Então, eu acho que há muitas dificuldades ao sermos adolescentes, principalmente mentais, porque ao crescermos estamos sempre a tentar perceber coisas novas, entre quais os amigos, porque, tal como eu disse no episódio passado, nós nesta fase da vida perdemos muitos amigos que na verdade não eram nossos amigos e nós começámos a ver isso e parámos de nos identificar com eles. A escola também nos mete uma pressão muito grande em cima, porque temos sempre aquela pressão de queremos ser melhores para podermos entrar numa boa faculdade, termos um bom futuro. Porém, eu acho que isso são tudo dificuldades que nós conseguimos passar se tivermos alguém connosco que nós nos identifiquemos e gostemos da pessoa. Porque temos aquele braço direito, temos aquele apoio, é sempre positivo para nós e nunca nos deixa ir abaixo. Por isso eu acho que essa é uma das maneiras de controlarmos estas dificuldades. Eu acho que não é só a questão da dificuldade mental, mas eu acho que é muito o facto de nós não conseguirmos gerir o tempo. O tempo para estarmos com os amigos, o tempo para estarmos com o namorado ou com a namorada, o tempo para aproveitar para fazer as coisas que nós gostamos, os desportos que nós praticamos, ou então até só mesmo para descansar, sentar no sofá e ver a nossa série. Eu acho que esse é o principal problema que nós temos, e eu vejo por mim, acho que também temos esse problema, é porque é muita acumulação e depois acabamos por dizer, oh meu Deus, eu não sei o que é que eu estou a fazer, e tipo, não temos a consciência de que precisamos de espaço, precisamos de tempo para conseguir gerir as coisas. Eu acho que é muito. E também eu acho que essa parte acaba por nos afetar também o nosso pensamento. Por exemplo, os meus pais diziam sempre que quando eu estava na adolescência eu falava muito mal, mas isso era uma parte que eu não fazia de propósito, mas era porque eu estava super estressada com as coisas de escola, com questões de amigos, sobre o facto de ter trocado de escola no meu caso e não estar com as minhas amigas que tenho há imenso tempo. Eu acho que isso tudo afeta e acaba por nós também sofremos por nós e afetarmos os outros que estão ao nosso lado. Então acho que a principal dificuldade é mesmo a gestão do tempo e nós não temos o nosso apoio que nós gostamos. Eu acho que essa é a principal dificuldade. Sim, eu também acho que uma das dificuldades que muitos adolescentes têm, especialmente no início da adolescência, é a necessidade de nos tentarmos inserir em grupos para nos sentirmos ouvidos ou até mesmo vistos. Se não têm os mesmos costumes que aquele grupo de minas que é popular ou famoso, para me tentar inserir nesse grupo ou tentar ser minimamente como elas, tenho de ser assim. Eu acho que na adolescência temos muito essa pressão de tentarmos mostrar uma ideia agradável aos outros e não da nossa verdadeira maneira interior, e acaba por afetar muitos adolescentes, pois também acabam por ficar de uma certa forma, não indecisos, mas acabam por não explorar a verdadeira personalidade deles, depois ficam tão preocupados por tentar ser como os outros e não realmente perceber como são verdadeiramente. Sim, eu também acho que temos muito a parte do eu preciso estar com imensas pessoas da nossa turma para não ser julgada, para, sei lá, não estar com apoio. Eu acho que nós temos primeiro de estarmos nós bem. Por exemplo, eu quando entrei no colégio não conhecia ninguém e a primeira coisa que eu pensei é, tenho que começar a dar com as pessoas, mas depois eu tive conversas com os meus pais e eles disseram, não, primeiro tens de estar bem contigo própria e saber o que é que tens pela frente e só depois saberes e comunicares com todas as pessoas e perceber que aquelas sim são as tuas amigas, aquelas são as conhecidas e aquelas são as que nós não gostamos tanto. Eu acho que é muito isso, eu acho que não podemos só pensar em termos muitos amigos porque assim estamos com muitos pilares à nossa volta e que nos fortalecem, mas muitas vezes esses nossos amigos acabam por nos virar as costas e nós pensamos, como assim, se não éramos tão amigos? E eu acho que nós temos primeiro pensar em nós sempre. Eu acho que é muito egoísta dizer isso, mas há
certos casos em que é o principal é pensarmos em nós e só depois pensar nos outros e pensar, ok, tipo, preciso primeiro estar bem comigo, identificar-me com as pessoas que eu gosto e só depois ser popular e ser o que nós quisermos, sinceramente. Cada um tem a sua maneira de ser. Se for para sermos os populares da escola ou algo assim do género, é para sermos conforme somos, não mudarmos para sermos. Sim, acho que é isso. Temos de mostrar quem somos verdadeiramente. Eu acho que isso é o mais importante em nós. Sim, mantermos a nossa individualidade e não fazermos coisas por pressão da parte dos outros. Não é porque a pessoa X faz isso ou aquilo que eu também tenho de fazer porque então vou ser julgada. Nós devemos manter a nossa individualidade e, como ele disse, não pensando muito primeiro em nós, porque pode parecer egoísta, porque é importante também pensarmos nos outros, mas também por uma proteção nossa para não nos esquecermos de como verdadeiramente somos. Estou muito nervosa para o baile no 9º ano. O que faço? Então, antes de mais, acho que devíamos olhar para o baile como uma experiência importante, mas ao mesmo tempo também divertida. Acho que não devemos estar pressionados para o baile, pois acaba por marcar uma data, um evento importante de mudança, que vamos passar para o secundário, mas maioritariamente também porque chegamos até aqui. Pois no terceiro ciclo eu sei que existem muitas mudanças e transformações em termos de nível de dificuldade e também em termos pessoais, pois normalmente é nesse período em que nós crescemos, mas o baile em si acho que deve ser um evento memorável para todos nós, totalmente estamos rodeados pelos nossos amigos, pelas pessoas que nos ajudaram ao longo do ano. Acho que não devemos olhar para o baile como algo em que tenhamos de ser de alguma forma, ou então tenhamos de estar perfeitas, no caso das meninas, por causa dos vestidos e da forma como se apresentam, e sim para nos divertirmos e aproveitarmos o tempo ao máximo. Eu pessoalmente, como mudei de escola, sinto que poderia ter aproveitado muito mais, mas como estive a pensar demasiado no assunto de mudar de escola, de talvez perder os meus amigos um dia ou até mesmo ir para o secundário, que as pessoas falavam muito que era um momento bastante revolucionário na nossa vida, acho que deves aproveitar o baile ao máximo, divertir-te e ver-te como uma experiência importante na tua vida e sem stress e tudo mais. Acho que vais gostar muito de ir ao baile. Tal como a Trabula disse, eu acho que não deves ficar nervosa ou nervoso. O baile é um momento para relaxar com os teus amigos, aproveitar, porque não sabes quem é que vai ficar contigo para o ano. É aproveitar os momentos, lembrar os momentos passados e seres feliz. É basicamente isso que é o baile. Eu concordo, mas eu acho que nós temos de aproveitar o baile ao máximo, desfrutar, conviver com as pessoas que muitas vezes nós não convivemos na escola, fazer novas relações, fortalecer relações, mas eu acho que o facto de nós termos muito medo de acabou o 9º ano, vamos para cursos diferentes, escolas diferentes, eu acho que temos muito aquele medo de já não vamos ter mais aquela relação com aqueles amigos. Eu acho que não podemos pensar nisso, porque se realmente os amigos são verdadeiramente amigos, vão ficar sempre, não seja sempre para a tua vida, mas sempre nos momentos mais importantes. Por exemplo, eu acabei o 9º ano, continuei com as pessoas que no 10º ano continuei com amigos meus, mas depois mudei de escola e vim para aqui, e quando eu mudei de escola foi quando eu mais ou menos acabou o meu 9º ano e pensei, ok, acabou a escola, acabou a parte de estar com os meus amigos, vou para uma nova escola, vou mudar com pessoas novas, e tinha muito aquele medo de perder muitas pessoas, mas o caso não aconteceu. Eu acho que as pessoas que realmente são nossas amigas devem ficar e nós gostamos muito delas, devem ficar, mas eu acho que o 9º ano não é só o baile, eu acho que nós devemos aproveitar e exibir-nos ao máximo, porque é o final do 9º ano e depois vai começar o secundário, mas eu acho que não podemos ter medo de perder pessoas e acharmos que, ok, vai ser o fim. Não, eu acho que nós temos de desfrutar ao máximo, mas pensar e sempre pensar positivo do facto de não vamos perder amigos, e acho que é isso. Obrigado por terem assistido mais um episódio, esperamos ter ajudado com as respostas às vossas questões. Se vocês quiserem enviar questões próprias, tem o link na descrição do vídeo. Obrigado e até à próxima. Tchau! Tchau!